A Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez, meus irmãos, em Mateus. Amém? Mateus, capítulo de número 3, a leitura costumeira com os irmãos, amém? Graças a Deus. Posso ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém. Graças a Deus, nós já temos orado. A igreja pode tomar os vossos assentos, amém? E eu quero pedir ao nosso irmão que me dê mais um pouquinho de retorno, irmãos, amém? Graças a Deus, estamos alegres, irmãos, nessa oportunidade, porque Deus, Ele já tem falado conosco aqui, Deus, Ele já tem nos alegrado. Confesso para os irmãos que Deus, Ele já tem renovado as minhas forças nessa noite, amém? Me sinto alegre e satisfeito nessa noite, porque nós já ouvimos a voz de Deus nesse lugar, amém? Pois bem, meus irmãos, nós temos mais 2 terças-feiras para nós falarmos com os irmãos, e eu quero continuar com os irmãos no mesmo assunto. Quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia, lá no livro do profeta Ezequiel, nessa noite, irmãos, para nós podermos falar mais um pouquinho acerca da palavra do Senhor, acerca daquilo que Deus ele tem colocado nos nossos corações, amém? Os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 8, irmãos. Depois nós vamos para o capítulo 11, e depois nós vamos novamente voltar para o livro do profeta Daniel, amém? Ezequiel, capítulo 8, eu falei com os irmãos na semana passada acerca da glória de Deus. Muitas igrejas, muitos ministérios, muitas denominações e muitos crentes, a glória de Deus já saiu das suas vidas, já foi embora das suas vidas. Mas, meus amados irmãos, conforme foi lido aqui nessa noite pelo nosso irmão, Apocalipse, capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada fala que Deus ele não arromba porta. Jesus, meus amados irmãos, ele diz ali naquela escrita que ele está à porta. A porta de quê? A porta do seu coração, a porta do meu coração. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que a palavra diz que Jesus, ele não chega e ele não fica parado. A Bíblia Sagrada diz que ele bate na porta, certo? Ele bate na porta, ele insiste. Ele avisa que ele está do lado de fora, seja com um hino, certo? Se você ouvir um hino aqui nessa noite, é Jesus falando com você. Jesus está lá na porta do seu coração, certo? Deus, irmãos, ele tem colocado uma palavra no meu coração, é um pouco dura, mas se o Espírito de Deus permitir, me der graça, nós vamos sair lá fora, amém? Muitas pessoas, irmãos, precisavam estar aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que ela não é só para mim, e eu tenho convicção absoluta que ela não é só para você que está aqui nessa noite, amém? Mas lá no Val de Jaboque, com certeza Deus vai encontrar este, ou Deus vai encontrar aquela.
O certo é, meus amados irmãos, que Jacó foram 20 anos. Assim, 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, mais 6 anos trabalhando para ele mesmo. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Mas quando fez 20 anos, quando ele tinha que voltar para a terra, porque Deus tinha uma obra com ele, Deus tinha chamado ele para ser um dos patriarcas. Do lombo dele, meus amados irmãos, sairiam as 12 tribos de Israel. Do lombo de Jacó sairia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes, meus amados irmãos, nós paramos para meditar na palavra e se Deus não encontrasse Jacó no Val de Jaboque, ai de mim, ai de você, sabe por quê? Porque dos lombos de Jacó saiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem, irmãos? Amém? Às vezes eu abaixo o tom da minha voz. Ai, meus irmãos, se lá no Val de Jaboque, Deus ele não encontrasse Jacó. Certo? Mas o certo é que Deus encontrou. Alguns aqui nesta noite, meus amados irmãos, aqui não vieram às vezes, por achar que a minha palavra, ela não é boa o suficiente. Eu sei que ela não é, irmãos. Certo? Alguns não vieram aqui nessa noite, meus amados irmãos, por achar raso o meu conhecimento, mas eu quero dizer para os irmãos, olha, o dia que Deus te chamar, o dia que Deus te colocar numa posição que eu estou, não feche a sua boca e nem se acovarde. Certo? Porque, meus irmãos, de mim mesmo eu não tenho. Mas Deus está neste lugar, Deus está nessa tribuna, e eu quero dizer para você, Deus ele está na minha vida, Ele está na minha vida. Olha, irmãos, eu não preciso de homem nem de crente para provar o meu ministério, não. Amém? Eu preciso de Deus. Enquanto Deus for na minha vida, irmãos, eu vou gritar, eu vou bradar, eu vou pregar. Tem 14 anos, irmãos, que eu sou crente, que eu sirvo a Jesus aqui em Portugal. E se Deus me levantar, irmãos, com a graça dele, por mais 14 anos, eu estou aqui à disposição de Deus. Amém? Você pode ir, você pode voltar, você pode fechar sua cara, você pode não gostar. Se Deus me deixar aqui nessa posição mais 14 anos, você pode ter certeza que eu vou estar pregando a mesma palavra, do mesmo modo e do mesmo jeito. Amém? E aqueles que não estão aqui, meus amados irmãos, que não quiseram vir ouvir a palavra, eu não estou desabafando, irmãos. Viu que eu não sou disso. Eu estou dizendo que eu não preciso de aprovação de homem para o meu ministério. Louva a Deus por você que jejua pela minha vida. Louva a Deus por você que ora por mim. Amém? Ai de mim se não fossem as suas orações. Certo? Mas eu preciso da aprovação de Deus na minha vida. Certo? Esses meus amados irmãos, assim, Deus vai encontrar eles lá na frente. Tem um Val de Jaboque esperando ele lá na frente. Vocês podem ter certeza, irmãos. Pode ter certeza. Certo? Seja onde for, Deus ele vai encontrar com ele. Certo? Então, meus irmãos, só que Deus ele não arromba a porta, né? Jesus está falando, está batendo, né? Quando Deus ele usa a palavra, principalmente, porque é a maior profecia, não desprezando o dom de profecia, porque ele é necessário dentro da igreja, certo? Uma vez eu estava em uma determinada congregação e eu falei para os irmãos, eu falei, irmãos, tem alguma coisa errada, sabe? Porque a principal profecia aqui é a palavra, mas tem que haver profecia, o dom de profecia ele tem que existir dentro da igreja, irmãos. Tem que existir, certo? Ele tem que existir. Então, meus irmãos, quando você ouve uma profecia, quando você ouve um hino, quando você ouve a palavra, e ela vai lá e às vezes você tranca o seu coração, é Jesus batendo na porta do seu coração, querendo entrar. Aí quando Jesus fala assim, eu entrarei, eu cearei com ele, e ele ceará comigo, isso está falando da nossa comunhão com Cristo. Está falando da nossa comunhão com Jesus. Amém? Pois bem, meus irmãos, eu tenho falado com os irmãos acerca da glória de Deus. A glória de Deus aqui, no capítulo 8 de Ezequiel, meus amados irmãos, Ezequiel ele é levado ali numa visão. A Bíblia Sagrada fala para nós, meus irmãos, que Deus, ele pegou, a Ezequiel pelo seu cabelo. Ezequiel era aquele que ele recebia a visão da parte de Deus. E eu falei para os irmãos aqui que ele chegava a ponto de ficar pasmado, porque tão grande era a glória de Deus ali, quando Deus se revelava para ele, certo? E a Bíblia aqui está falando para nós que Deus então, o Espírito de Deus, ele pega Ezequiel pelos cabelos e levanta ele entre o céu e a terra. Ezequiel ele fica suspenso, e quando isso acontece, numa visão, o Espírito de Deus
leva ele para dentro de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém ainda, nesta época aqui, nesse contexto do capítulo 8, ela ainda não tinha sido saqueada, o templo ainda não tinha sido destruído. E a Bíblia fala para nós então que o Espírito leva Ezequiel para a entrada ali daquele templo, para a entrada ali daquela construção. Existia ali os átrios, que ainda não era o templo propriamente dito, as partes internas do templo. E quando Deus então ele leva Ezequiel, ele começa a mostrar para Ezequiel as abominações que existiam dentro de Jerusalém, dentro do templo, e as abominações que existiam na vida dos sacerdotes, na vida do povo, na vida das mulheres, os deuses que elas estavam adorando, aquilo que os homens estavam fazendo lá no átrio interior, as pinturas que eles tinham gravado ali. E a Bíblia Sagrada fala para nós aqui que a mesma glória, eu já falei isso para os irmãos, que Ezequiel tinha visto lá no vale, que Ezequiel tinha visto lá na beira do rio Quebar, era a mesma glória que ele estava contemplando aqui nessa situação, quando ele é levado em visão para dentro de Jerusalém. Ou seja, Deus pega ele lá na Babilônia, lá nas margens do rio Quebar, e leva ele até Jerusalém para mostrar o que é que estava acontecendo ali. E quando então, meus amados irmãos, a Bíblia mostra para nós, quando ele chega ali, Deus então começa a mostrar para ele. E eu disse para os irmãos aquele dia, irmãos, o que interessava para a nação, para Deus, manter o templo intacto, se ele já não servia mais de lugar de adoração a ele? Já não fazia nenhum sentido, meus irmãos, existia ali a cidade, existia ali o templo, porque Deus já não era adorado ali dentro mais. Porque aquilo que eles tinham colocado ali, irmãos, e enquanto eu vou pregando e vou falando isso para você, você começa a raciocinar o que é que tem entrado na sua vida, que tem impedido a glória de Deus, dela manifestar da maneira que ela tem que manifestar no nosso viver. Será que nós não estamos limitando? Será que nós, meus amados irmãos, não estamos causando, né, ciúmes de Deus? A Bíblia Sagrada diz aqui, né, nós sabemos que é o zelo da parte de Deus por nós. E quando aqui nós observamos essa palavra, nós entendemos então que Deus ele já não tinha mais como manifestar a glória dele ali, porque já não existia mais espaço. Não que Deus, meus irmãos, não seja soberano. Tanto é que ele é soberano, que no momento certo ele manda Nabucodonosor. Nabucodonosor fecha ali, meus irmãos, Jerusalém. Fecha Jerusalém. Morreu ali, meus irmãos, centenas, milhares de pessoas de fome. Os estudiosos chegam a dizer, meus amados irmãos, e chegaram a morrer ali 600 mil pessoas. Pessoas eram jogadas do outro lado, irmãos, por cima dos muros, porque o cerco durou muito tempo. E quando, meus amados irmãos, então nós observamos essa palavra, Deus então ele começa a caminhar com Ezequiel. Nós não temos tempo de passar por todas essas partes, mas se os irmãos forem aí, capítulo 8, meus irmãos, versículo 3, a Bíblia Sagrada fala que e estendeu a forma de uma mão, me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúme que provoca o ciúme de Deus. Se os irmãos observarem o capítulo 5, a porta do altar tinha imagens, o versículo 5 do capítulo 8 de Ezequiel. Se os irmãos olhar aí, meus irmãos, os versículos 8, existia ali malignas abominações que eles mesmos tinham criado. Já não bastava aquilo que eles tinham trago de outras nações, outros deuses, outras coisas que eles tinham colocado ali no lugar da adoração. Eles mesmos tinham criado outras abominações para eles adorarem, virando as costas para o Deus Todo-Poderoso. E quando vai descendo mais aqui, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 14, né? E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, que era um Deus. E quando nós discorremos isso aqui, meus irmãos, nós observamos que eles tinham pecado grandemente contra Deus,
grandemente contra Deus. O centro da adoração estava totalmente contaminado. E eu falei para os irmãos que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém? Capítulo 11, meus amados irmãos, e versículo de número 23, eu falei para os irmãos aqui de Ezequiel, capítulo 11 de Ezequiel, versículo 23, eu já disse para os irmãos que nesse instante aqui, a glória de Deus, ela sai do templo, ela se retira de Jerusalém. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, diz que a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, ou seja, ela ergueu, ela se levantou, e a Bíblia Sagrada fala que se pôs sobre o monte que está ao oriente ou a leste da cidade, a leste de Jerusalém. Acredita-se que seja o Monte das Oliveiras. Ou seja, então a glória de Deus, ela estava se retirando, meus irmãos, de Jerusalém, se retirando do templo e abandonando aquela cidade que nós vimos lá atrás. Nós não vamos falar mais disso nessa noite. Abandonando lá atrás aquela cidade que ele tinha escolhido para ele, que ele tinha adornado, que ele tinha santificado, que ele tinha coroado, que ela tinha se tornado dele, que ele tinha feito dela uma rainha. A glória de Deus, então, irmãos, ela está saindo daquela cidade. Vai embora, certo? E, meus irmãos, eu disse para os irmãos aquele dia, se tem jeito, eu quero dizer que tem jeito, irmãos. Tem jeito. Tem jeito. Para Deus, eu falei para os irmãos, a única coisa, irmãos, eu quero que os irmãos voltem lá para o capítulo 9 de Daniel. A única coisa, irmãos, o único pecado imperdoável para Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo? O resto, irmãos, depende de nós voltarmos novamente para Deus. Certo? E o capítulo 9 de Daniel, se os irmãos observarem, irmãos, quando o povo, eles voltaram do cativeiro, nós aprendemos isso aqui, eu não sei se os irmãos recordam, eu nunca mais me esqueci disso. Irmãos, a primeira coisa, quando esse povo, quando eles retornaram do cativeiro, quando eles voltam novamente para Jerusalém, se os irmãos observarem, a primeira coisa, embora nós sabemos que demorou cerca de 20 anos, mas a primeira preocupação daquele povo, sabe qual é que foi? Foi restaurar o templo. Foi restaurar o lugar da adoração. Né? Irmãos, eles precisavam do templo para eles poderem sacrificar, para eles poderem oficiar. Eles precisavam do templo, meus amados irmãos, para novamente eles entrarem em contato com Deus. Em contato com Deus. O templo era de suma importância para eles. Olha, eles voltaram. Eles não preocuparam, meus amados irmãos, com paredes caídas, embora nós sabemos que isso é necessário. Neemias e Esdras, mais tarde, eles foram lá para restaurar isso. Eles foram lá para poder levar o povo a essa reconstrução. Mas quando o povo volta ali, meus irmãos, quando nós observamos o capítulo 2 do profeta Ageu, quando aquele povo ali, eles lançam ali as bases do templo, param ali por mais ou menos 20 anos, mas depois Deus aperta eles, nós já aprendemos isso aqui. Deus começa a tocar naquilo que é material deles, Deus começa a tocar no bolso deles, Deus começa a tocar na economia deles, Deus começa, meus irmãos, a impulsionar eles, a cercar eles. Né? É o que eu digo para os irmãos, né? O Val de Jaboque, irmãos, ele chega porque Deus, ele tem uma obra. Né? Ele vai encantoando. Certo? Val, meus irmãos, era um lugar de um rio em que as pessoas conseguiam passar ali a pé. Eles podiam passar ali a pé, tinham condições ali sem afundar, sem submergir naquelas águas. Eles conseguiam passar ali com água às vezes pela cintura, mas eles conseguiam passar, conseguiam atravessar. E o Val de Jaboque, meus irmãos, que Deus usou naquela época para eles voltarem a reconstruir o templo, certo? Porque, meus irmãos, eles dependiam, tinham aqueles que queriam adorar a Deus, tinham aqueles que queriam
estar na presença de Deus, mas tinham aqueles que não se importavam. Aí Deus, então, ele começa. Irmãos, existe um filósofo aí, né, Maquiavel, ele falou uma vez que o homem, ele esquece às vezes quem matou seu pai, quem matou sua mãe, mas às vezes ele não esquece quem que esvaziou seu bolso. Às vezes isso é uma realidade, certo? Alguém que lhe deu um prejuízo, alguém que tocou nas suas finanças, ele lembra disso o resto da sua vida. Deus, então, ele usa essas questões, meus irmãos, para poder apertar o povo de Israel. Aí, então, eles vão lá e reconstruem. Eles reconstroem o templo. Eles reconstroem o lugar de adoração. A cidade estava desprotegida. A cidade estava sem muro. A cidade estava sem portas. Mas o lugar da adoração, irmãos, era necessário. Irmãos, uma vida, irmãos, que ela não adora a Deus, eu quero te dizer, é uma vida morta. É uma vida morta, irmãos. É uma vida morta. Um crente, irmãos, que ele não adora a Deus, meus irmãos, que ele não adora a Deus, é uma vida morta, irmãos. Como é que aquele povo ia ter vida espiritual se o templo estava destruído? Como é que aquele povo ia se achegar a Deus se o templo estava destruído, se não existia lugar? Aí Deus então começa a apertá-los. Aí o capítulo 2 de Ageu, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala que o templo, então, ele é reconstruído, passado 20 anos. Aí ali existia dois tipos de choro naquele dia, quando o templo foi reinaugurado, né? Aqueles que tinham visto a primeira glória, certo? Aqueles que tinham visto a primeira glória e aqueles que tinham visto a glória de agora. Aqueles que viram a primeira glória do templo, eles choraram, mas choraram de tristeza. E aqueles que estavam vendo aquela glória, que eles não tinham contemplado antes, aqueles que tinham nascido no cativeiro, certo? Então, meus amados irmãos, eles estavam chorando de alegria. Juntou os dois choros. Os dois choros se juntaram. Mas o que interessava era que o templo estava reconstruído. Aí Deus falou para eles assim, falou assim, olha, meu é o ouro, meu é a prata. E falou assim, olha, a segunda glória ela vai ser maior do que a primeira. Nós não vamos entrar nessa questão aqui, meus irmãos. É o que está registrado lá em Ezequiel, capítulo 43, quando a glória novamente ela vai voltar para Jerusalém, quando Jesus ele pesar aqui, ó, Rei dos reis e Senhor dos senhores, para reinar aqui nessa terra. Capítulo 43 de Ezequiel. Então, meus amados irmãos, aquele povo eles começam então a jubilar, porque o templo estava reconstruído. Eles podiam novamente queimar incenso. Eles podiam novamente sacrificar. Aí, meus irmãos, tem jeito. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, mostra para nós, no capítulo 9 de Ezequiel, que nós podemos, meus amados irmãos, retornar a novamente sentirmos a glória de Deus na nossa vida e novamente nós produzirmos bons frutos para a obra de Deus. Talvez até hoje você tenha encontrado dificuldade e, meus amados irmãos, com certeza Deus, ele tem que estar falando com alguém aqui, não é assim? Deus não ia nos desgastar tanto. Quantos estão entrando aqui nessa noite cansados? E eu confesso para os irmãos que eu falei com Jesus, Senhor, se o Senhor não renovar as minhas forças hoje, eu não consigo pregar a sua palavra. Mas graças a Deus, irmãos, o que aconteceu comigo, da hora que eu saí da minha casa e que eu cheguei aqui, se não for a presença de Deus. Nem a noite de sono que eu dormi ontem, de 9h30 até 6h30 da manhã, ela não me restaurou tanto como me restaurou aqui nessa noite, irmão. Esses minutos que eu passei aqui na presença de Deus, certo? Eu não estou falando isso nem por hipocrisia, nem para te impressionar. É porque me restaurou mesmo. Estou me sentindo novo, como se eu tivesse dormido uma semana. Certo? Uma semana. Então, meus amados irmãos, existe sim um caminho para nós podermos voltar novamente a produzirmos bom fruto na obra de Deus. Meus amados irmãos, a nós sentirmos novamente a glória de Deus na nossa vida. É o retorno, como nós podemos assim dizer, ao primeiro amor, não é? Aquele primeiro amor que nós perdemos, talvez você perdeu ele 1 mês atrás. Irmãos, talvez você perdeu ele há 1 ano atrás. Talvez você perdeu ele há 1 semana atrás. Está fresquinho, está facinho de achar ele, não está? Aquele desejo que você tinha de 2, 3, 4 anos atrás. Talvez você perdeu ele 4 anos. Irmãos, pastor, mas eu perdi
Há 4 anos atrás, irmão, Jeremias profetizou 40 anos, irmãos. Para uma geração dura, para uma geração, irmãos, idólatra. Perderam o primeiro amor, meus irmãos, durante 40 anos. Tiveram que ir para o cativeiro. Será que nós vamos ter que esperar Deus nos levar para o cativeiro, irmãos, para nós entendermos isso? Talvez aquele primeiro amor que você perdeu ele há 4 anos, 5 anos atrás. O tempo foi passando e você foi se tornando aquele crente formal. Você foi se tornando aquele crente nominal. Sabe o que é isso? Crente só de nome. Certo? Mas quando Deus que prescruta o nosso coração, eu costumo dizer isso, que esquadrinha o nosso coração, eu já falei isso aqui, sabe o que é esquadrinhar o coração? É pegar o coração assim, olha, e picar ele em quadradinhos pequenininhos, e olhar o que está dentro de cada pedacinho. Isto que é a expressão esquadrinhar o coração. Deus que esquadrinha o coração, Ele sabe que você se tornou um crente de nome. Um crente que não lê Bíblia mais. Há quanto tempo você não lê Bíblia? Graças a Deus está sendo gravado, irmãos. E eu louvo a Deus por isso, porque muitos que não assistiram aqui hoje vão assistir. Certo? Quanto tempo você não jejua mais? Quanto tempo você não jejua mais? Quanto tempo você já não louva mais a Deus com o seu coração? Você louva com a boca, mas não louva com o coração. Quanto tempo que nós ensinamos, que nós pregamos, mas com a nossa boca e não com o nosso coração? Irmãos, tem dia que eu estou aqui no púlpito, e assim como vocês olham para nós também olhamos para vocês. Está aqui cantando os hinos da harpa cristã, e tem crente, irmãos, desse jeito. Como se nada tivesse acontecendo com ele, como se ele estivesse dentro de um vácuo, que não ouve barulho, que não ouve som, que não percebe nada, como se ele tivesse impermeabilizado, não sente a presença de Deus. Não sente a presença de Deus. Aí eu te pergunto, como é que a glória de Deus vai estar na sua vida? Não, irmãos. Irmãos, nós precisamos voltar para a simplicidade do Evangelho, para a simplicidade da palavra. Nós precisamos voltar a ser crentes de verdade, irmãos. Precisamos, irmãos, precisamos. Há quanto tempo você tem entrado na casa de Deus e você já não sente mais a presença dele? Para pensar se isso é uma coisa normal. Que você não tem desejo de pegar a Bíblia Sagrada e ler. O dia que o pastor fala assim, olha, hoje por algum motivo não vai ter culto, você corre para casa e fala, graças a Deus, hoje é folga. Irmãos, como é que nós tiramos folga de Deus? Fala para mim, irmãos. Irmãos, existem alguns passos que nós temos que ter para nós voltarmos lá, para o primeiro amor, para nós voltarmos novamente a sentir a glória de Deus na nossa vida. Se eu chegar lá onde é que eu quero chegar, eu acho que alguns de vocês vão sair daqui contrariados comigo nessa noite. Mas eu tenho que entregar a palavra de Deus para você, da maneira que Deus tem colocado ela dentro do meu coração. Certo? A Bíblia Sagrada diz assim, meus amados irmãos, olha, através do profeta Daniel, o capítulo 9 do profeta Daniel, abra sua Bíblia lá para você vai ver, né, como é necessário, o que é preciso nós fazermos, meus irmãos, para nós podermos novamente voltarmos lá para o primeiro amor. Não interessa quanto tempo você perdeu ele. Não interessa se foi 1 ano, se foi 2 anos, se foi 5 anos, certo? Se foi 10 anos. A Bíblia Sagrada diz assim para nós, olha, no ano 1º de Dário, filho de Assuero,
da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o números de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. A primeira coisa, irmãos, que nós temos pela palavra, nós temos que entender que tem que haver uma mudança na nossa vida. E se os irmãos observarem aqui, meus amados irmãos, olha, por que a Bíblia Sagrada ela não fala que tinha que acabar o cativeiro? Porque o cativeiro, meus irmãos, era Babilônia. Irmãos, e não tem como nós voltarmos para o primeiro amor enquanto o nosso coração estiver lá em Babilônia. Babilônia, meus irmãos, eu sei que é uma palavra pesada, mas Babilônia, ela é símbolo de paganismo, é símbolo de prostituição, é símbolo de iniquidade, é símbolo de afronta contra o nosso Deus. Por que Daniel aqui ele não entendeu que estava chegando o fim do cativeiro? Mas ele entende aqui, olha, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém. Porque o interesse de Deus era tirar eles de lá e voltar eles novamente para o centro da adoração e restaurar o templo e restaurar a cidade. Vocês acham, irmãos, que Deus, ele se desfez da sua glória? A epístola dos Filipenses, se você está vindo aqui na escola bíblica dominical, você está aprendendo. Ele se desfez da sua glória, ele humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, assim nos diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala para nós, meus irmãos, que ele morreu morte, e morte de cruz. A morte maldita. Derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Vocês acham que Deus fez isso, irmãos, para nós vivermos com o pé na igreja e com o pé no mundo? Irmãos, Deus ele fez isso, sabe para quê? Para nos perdoar, para nos salvar e para nos dar uma identidade. Sabe que a identidade é essa, irmãos? Sal da terra e luz do mundo. Esta é a identidade do crente. Essa é a identidade da igreja. Certo? Você bate o olho, irmãos, em crentes, quando eu falo assim, eu falo homem e mulher, que você não consegue identificá-los, é o que eu estou falando, irmãos. Às vezes passa até no crivo do homem, mas não passa no crivo de Deus. Porque ele vai lá dentro do seu coração. Aí Daniel, então, ele entendeu que o momento da mudança estava chegando. A Bíblia Sagrada não fala para nós, e nem há registros, que Daniel ele voltou do cativeiro, mas houve uma preocupação, sabe por quê? Porque Babilônia nunca entrou no coração de Daniel. Daniel foi um crente, irmãos, certo? Do dia que ele nasceu, que ele teve entendimento cristão, se eu posso assim dizer, eu sei que dentro do contexto é uma frase errada, que eu estou usando um termo errado, mas é só para os irmãos entenderem. Nós sabemos que os crentes eles foram chamados de cristãos, né, em Antioquia, se não me falha a memória, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, porque identificou eles com Cristo, não é assim? Mas Daniel, meus irmãos, ele foi crente desde o dia que ele teve entendimento, que ele passou a responder pelas suas ações, até o dia que Deus recolheu ele. Ele nunca perdeu o primeiro amor dele. Nunca. Daniel ele nunca saiu da posição, Babilônia nunca entrou no coração dele. Mas a primeira coisa, irmãos, que nós temos que fazer, é que nós temos que entender. Que isso que nós estamos aprendendo aqui esses dias, meus amados irmãos, é que é necessário haver uma mudança na nossa vida. É preciso. Daniel ele entendeu aqui pela palavra que os dias da assolação de Jerusalém estava terminando. Já estava chegando no fim. Não era o cativeiro. Porque, meus amados irmãos,
Aqueles que quisessem continuar cativos, podiam continuar, irmãos. Agora, o lugar da adoração, ele ia voltar a ser o que ele era antes. Jerusalém, ela ia voltar ao que era ser antes. Quem quisesse ficar em Babilônia, que ficasse. Mas o tempo da assolação de Jerusalém estava chegando no fim. Ou seja, olha, Deus ele não obriga ninguém, ele está batendo na porta do seu coração. Muda se você quiser. Você quiser. Senão você vai continuar na mesma vida medíocre e mesquinha espiritual que você está vivendo. Eu não estou aqui apontando ninguém, meus irmãos. Essa palavra, ela vai acertar quem está nessa condição. Certo? Até quando? Você vai continuar até quando você quiser. Certo? Mas o certo é que a palavra de Deus hoje, ela está falando com você. Você vai continuar até quando você quiser. Deus ele não vai te obrigar, mas ele está falando, ele está te alertando aqui nessa noite. Que o momento de mudança ele é chegado e ele é necessário. Ele é necessário. De você se aplicar mais nas coisas de Deus. Olha aqui, meus amados irmãos, olha, Daniel capítulo 9 e o versículo de número 13. Olha aqui para os irmãos verem, olha. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades. Então a decisão é sua. A decisão é sua. Certo? A decisão, ela é sua. Eu não posso te obrigar, e muito menos o Espírito de Deus, ele pode te obrigar a tomar nenhuma posição, a tomar nenhuma decisão para a sua vida. Aí ele diz assim, olha, e para nos aplicarmos a tua verdade. Então, primeiro, meus amados irmãos, tem que haver uma conversão da nossa parte. Nós temos que reconhecer. Nós temos que entender. E a Bíblia está falando aqui, depois disso acontecer, meus amados irmãos, está falando que nós, para nos aplicarmos a tua verdade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não é só você converter e ficar parado, não. Você tem que buscar a Bíblia Sagrada. Aí, meus amados irmãos, quando nós começamos a ler aqui, então, quando Daniel, ele entende que as assolações de Jerusalém estavam chegando no fim, que eram de 70 anos, ou seja, Daniel ele entendeu que Jerusalém ia ser restaurada. Jerusalém, ela novamente seria habitada pelo povo de Israel, que o templo ele seria reerguido, que a cidade seria reconstruída, que a vida espiritual em Jerusalém e em Israel, ela ia voltar a pulsar. Voltar a agradar a Deus. Será que nós, irmãos, estamos agradando a Deus? Quando Deus olha para nós, para a nossa vida, o nosso devocional com Deus. Aí, meus amados irmãos, o versículo de número 3. Quando Daniel, então, ele entendeu, meus irmãos, ele tomou uma nova atitude. O versículo número 3 diz assim, olha, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar. Foi a segunda posição. Irmãos, a única pessoa que pode mudar o nosso estado espiritual é Deus. É Deus. Com os nossos esforços, irmãos, nós nunca vamos conseguir mudar a nossa posição espiritual. Você quer mudar? Então, se você já entendeu, dê o próximo passo nessa noite. Se você já entendeu que a sua vida espiritual não está boa, dê mais um passo nessa noite. A Bíblia, meus irmãos, fala que ninguém que se achega a Deus, Deus ele vai lançar fora. De maneira nenhuma. Maneira nenhuma.
A Bíblia Sagrada fala para nós, meus irmãos, Salmo 51, se não me falha a memória, quando Davi, ele pecou contra Deus, os irmãos conhecem muito bem essa história, certo? Davi ali, meus amados irmãos, ele tinha as suas mãos limpas, mas o coração de Davi estava sujo. É a mesma coisa para Deus. Os irmãos já viram falar isso, irmão? O pastor Elifelete, ele já ensinou isso aqui para nós, olha. Crente que tem a mão limpa, mas tem um coração sujo. Ele não pratica com as suas mãos, mas ele induz outras pessoas a praticar. Davi, meus amados irmãos, ele tinha adulterado com Batseba. E ele tinha mandado Urias para a frente da batalha. Deu a carta nas mãos de Urias. Olha que maldade, irmãos. Olha que maldade. Urias, meus amados irmãos, embora alguns falam que ele não sabia lutar, mentira. Urias, ele era um dos valentes de Davi. Ele era um dos valentes de Davi. Irmãos, e o crente fiel, irmãos, Deus, ele sai em defesa dele. Deus, ele sai em defesa dele. Não se preocupar, irmãos. Se tem uma coisa que nós não precisamos preocupar, é se de uma ou de outra forma nós somos injustiçados. Né? A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que quando Davi viu a coisa feia para o lado dele, certo? A mulher já tinha engravidado, ele já tinha adulterado, não é assim? Soberba, né? Os irmãos sabem muito bem essa história, não se está falando. A soberba entrou no coração de Davi. Quando a coisa ficou feia, meus amados irmãos, o povo de Israel estava lá lutando. Era a época dos reis saírem para a guerra. Davi não saiu, o povo de Israel saiu. Aí a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, que quando Davi viu a coisa feia para o lado dele, que Batseba já estava grávida, certo? Ele já tinha adulterado, não tinha como esconder muito tempo mais o pecado, porque a barriga dela ia crescer. A Bíblia Sagrada fala que então ele traz Urias para dentro de Jerusalém e tenta levar Urias ir para a casa dele para forjar ali, né? Urias deitaria com a mulher dele. Olha que plano, irmãos. Olha que plano mais terrível. Isso aqui é só para vocês verem, irmãos. Só para vocês verem onde é que eu quero chegar. Certo? O quebrantamento diante de Deus. Claro que as consequências vêm. Aí a Bíblia Sagrada fala que quando Davi, ele não consegue consumar o seu plano de levar Urias a se deitar com a mulher, para parecer que o filho era dele e que não havia tido nenhum problema, quando ele vê malogrado o seu plano, ele pega uma carta para Joabe, que era lá o capitão do seu exército, e ele vai e entrega aquela carta na própria mão de Urias. Ele fecha aquela carta, ele sela aquela carta. Irmãos, mas tem outra coisa também que Urias era crente de verdade. Irmãos. Urias, ele honrava a Deus, ele honrava o rei, ele honrava o seu capitão, ele honrava o exército de Deus. Há uma grande diferença, irmãos, entre crente e crente. Existe crente e existe crente minguado. Certo? Davi selou ali aquela carta, irmãos, é o que nós entendemos, a Bíblia não fala assim, nem sei se fala, e ele leva aquela carta e entrega para Joabe. Sabe o que estava escrito ali, meus amados irmãos, naquela carta? Sabe o que estava escrito naquela carta? A sentença de morte do aquele soldado. Quando Urias chegou lá e entregou para Joabe aquela carta, estava escrito lá assim, olha, Joabe, coloca Urias em frente da batalha, no lugar mais difícil. É mais ou menos assim a palavra diz lá. Depois manda os soldados recuar. Aí a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, que Urias, então, ele é morto. Mas imediatamente, meus amados irmãos, Deus, ele manda Natã na casa de Davi. Conta lá uma parábola para Davi. Davi fala assim, olha, digno é este homem de morte. Aí Natã fala para ele, só Davi, esse homem é você. Este homem é você. Davi já tinha dado a sentença. Davi já tinha dado a sentença. Assim, às vezes, irmãos, é muito fácil nós sentenciarmos o nosso irmão e às vezes nós não olhamos para a nossa condição espiritual. É ou não é, irmãos? Amém. É muito fácil, irmãos. É muito fácil.
nós sentenciarmos o nosso irmão sem nós olharmos para a nossa condição espiritual. Criticamos A, criticamos B, falamos de A, falamos de B, e a glória de Deus só está indo da vida dele, e ele está ficando. E a glória de Deus afastando, ele está ficando. Aquele crente seco, aquele crente sequinho, 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 sequinho. Aí, meus amados irmãos, quando Davi viu que não tinha saída, é quando ele escreve o Salmo de número 51. 51. Ele falou: ó Deus, devolve-me a alegria da salvação. Aí mais na frente ele chega à conclusão: se olha, um coração contrito e quebrantado, Deus não o desprezará. Deus não o desprezará. A primeira coisa, meus amados irmãos, aqui que Daniel fez foi se dirigir para o Deus dele, entendendo justamente isso que Davi escreveu: um coração contrito e quebrantado, Deus não o desprezará. Se você já entendeu, dá mais um passo nessa noite. Dirija-se ao Deus que você... Não é a mim não, ao Deus do que você serve. Nós sabemos que tem pecados, irmãos, que ele tem que ser confessado para o pastor. Existe aí uma falácia, uma mentira que isso não precisa. Vai nessa para você ver se você não vai para o inferno. Não vem confessar para o seu pastor o seu pecado para você ver, não. Se você vai para o céu, se você não vai. Irmãos, pastoreado é uma coisa muito mais séria do que muitos imaginam. Viu? Não confessa para você ver, não. O que é que vai acontecer com a sua vida se você partir? Deus falou para esse mesmo Ezequiel, falou: Ezequiel, vai e fala lá. Não me falha a memória, capítulo de número 33. Vai lá. Você vai ser atalaia agora. Prega lá. Porque aquele que morrer no pecado, se não se converter. Então, meus amados irmãos, se você já entendeu, se não é um pecado que você precisa confessar, certo? Mas dirija-se ao seu Deus, certo? Dá o segundo passo nessa noite. Você já entendeu o primeiro passo? Dirija-se ao seu Deus. Dá mais o outro passo, o segundo passo. Volta-se para Ele. É só Ele que pode mudar a sua situação. E Ele quer mudar. Se Ele não quisesse, Ele não estava aqui falando nessa noite com você. O Espírito dele não tinha trago você aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Certo? Dirija-se a Ele está aqui, prontinho, esperando você. Olha, já até bateu na sua porta e hoje nesse culto você parece que não entendeu. Na hora dos hinos da harpa, Ele estava lá batendo. Na hora da leitura da palavra gloriosa, meus irmãos. Mateus capítulo número 24. Quanto mais aflição, irmãos, e dificuldade vir para a vida da igreja e vir para o mundo, sabe o que é? É porque a volta de Cristo está pertinho de nós. Certo? Então dirija-se ao seu Deus. Certo? Mas não é de qualquer maneira, não, irmãos. Não é de qualquer maneira. O primeiro passo é entender. O segundo passo é dirigir-se ao teu Deus. Ao teu Deus. Você tem um Deus. Certo? O dia que você batizou, você confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não é assim que você fala? O pastor pergunta e você fala assim, sim, certo? Então Ele é teu Deus, Ele é teu Senhor. Ele é dono da sua vida, é Ele que te governa. Certo? E Ele está aí prontinho te esperando. Está prontinho te esperando. Irmãos, eu sei que essa palavra vai cair em boa terra, viu? Tenho certeza absoluta. Certeza absoluta que essa palavra, ela vai cair em boa terra. Ela vai cair em boa terra. Não tenho dúvida disso. Aí então você já entendeu. Dirija-se o teu Deus, certo? Aí ele diz, ó, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, certo? Sabe o que é aqui, irmãos? Olha, não é que ele estava confrontando Deus, não. Mas ele estava lá para ser confrontado por Deus, porque nós nunca confrontamos a Deus, mas Deus pode nos confrontar a hora que Ele quiser. A hora que Ele quiser, Deus pode nos confrontar.
Nós não. Nós não temos esse direito, não. Agora, Deus, ele pode nos confrontar. Deus, ele pode nos confrontar. Irmãos, quem era Daniel, irmãos? Quem era Daniel, irmãos? Nós temos estudado a vida de Daniel e eu quero crer que você tem, nem que seja por curiosidade, você tem dado uma voltinha nesses textos aqui. Eu quero crer nisso. Aí, meus amados irmãos, olha, quem era Daniel? Aí fala então que eu dirigi o meu rosto ao Senhor. Ele se voltou totalmente para Deus. Totalmente para Deus. Para Deus o confrontar. Para ele ser confrontado por Deus. Face a face com Deus. Cara a cara com Deus. Deus está esperando você fazer isso. Deus está aguardando você fazer isso. Irmãos, eu não quero entrar nisso aqui nessa noite, porque nós já aprendemos isso aqui. Aquela mulher que perdeu a dracma perdida. Né? Mas lê lá na sua casa. Lê lá na sua casa, vai lá. Da parábola da dracma perdida. Vai lá, lê lá. Lê mesmo com atenção, bem devagarzinho. E deixa Deus falar com você, os passos daquela mulher. Ela festejou lá na frente, mas teve um começo cá atrás. Cá atrás. Cá atrás. Ela teve que acender a candeia, sinônimo de trevas. Treva. Tem crente que vive em treva? Tem. Infelizmente tem. Infelizmente tem. Você está com a vida toda errada? Você está com a vida toda atrapalhada? Como é que você está querendo estar na luz? A Bíblia Sagrada fala que depois ela teve que varrer. Quanta sujeira. Aí, meus amados irmãos, aí ele falou, olha, dirigiu meu rosto ao Senhor para o buscar. Aí ele fala com oração, com rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Ele entendeu, ele dirigiu o seu rosto a Deus e buscou a Deus. Buscou a Deus. Buscou a Deus. Mas, irmãos, ele chegou diante de Deus como ele devia de chegar. Certo? Com oração, com rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Sabe o que é rogo, irmãos? Rogo não é aquela oraçãozinha de 5 minutos. Não, vou por 5 não. 5 eu vou estar te dando muito. Certo? Aquela oração de 1,5 minuto que você faz quando você vai dormir. Que você nem está pensando muito em Deus, está pensando mais no travesseiro macio que você vai cair de cabeça nele. Estou falando dessa oraçãozinha de 1,5 minuto que você faz quando você vai levantar, e nem muito já pensando em Deus, mas pensando no pequeno almoço que está te esperando lá. E rogos, irmãos, é pedir, rogar é pedir com insistência. Pedir com insistência. Pedir com insistência. E eu te pergunto, irmão, você insiste com 1,5 minuto? Você insiste com 5 minutos, irmãos? Irmãos, 5 minutos de oração, irmãos, Deus conhecendo seu coração, não faz nem cheiro. Mas Elias fez uma lá de não sei quantos segundos lá, segundo os historiadores. Irmão, mas quem era Elias, irmãos? Vai lá pesquisar no livro de Tiago quem que era Elias. Viu? Vai ler mais Bíblia, antes de você formar qualquer pensamento aí dentro da sua cabeça. Rogo, irmãos, é pedir com insistência. Mateus capítulo 7, irmãos. Pedir, bater e buscar. Pedir, buscar, bater. Não é assim que está lá na palavra de Deus? Não é assim, irmãos? Pedir com insistência. Pedir com insistência, irmãos. Oração, irmãos, oração. Não é isso não, irmãos. Nós nunca vamos conseguir nada com Deus. Olha aqui, irmãos, ele chegou para o buscar com oração e rogos e jejum. Abstinência.
deixando de lado, irmãos, as coisas materiais, tornou-se uma coisa secundária. Irmãos, e olha aqui, irmãos, olha, e pano de saco e cinza. Irmãos, quem era Daniel, irmãos? Daniel foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, irmãos. Daniel, meus amados irmãos, não profetizou na sua terra, o que era muito mais difícil. Ele profetizou fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém. Certo? Quem era Daniel, meus amados irmãos? Um dos homens mais condecorados por 4 reis, por 4 dinastias, por quatro potências do Velho Testamento. Você sabe onde é que eu quero chegar nessa noite? É que para nós chegarmos diante de Deus, nós precisamos arrancar as nossas máscaras. Certo? Daniel, meus queridos irmãos, ele tinha vestimenta quase que real. Mas sabe como é que ele chegou diante de Deus? Com pano de saco. Sabe o que era pano de saco, irmãos? Pano de saco era feito de pelo de bode, irmão Marcos. Vocês imaginam um homem que ele era quase rei, irmãos. Sabe o que isso aqui está falando? Ele despojou de tudo aquilo que ele possuía. Das suas vestes finas, das suas vestes quase reais, das suas vestes de posição. Irmãos, não adianta nós querermos chegar diante de Deus com as nossas máscaras. Não adianta, não adianta. Arranca a sua máscara nessa noite. Você já entendeu, você já dirigiu o seu rosto para Deus, mas é um rosto limpo. Daniel, ele despojou da posição de realeza dele. Falou, Deus, eu estou aqui como israelita, eu estou aqui como necessitado, eu estou aqui rogando, não é posição, estou aqui rogando, é perdão. Deus está nos chamando nessa noite para nós arrancarmos as nossas máscaras. Deus não fala com crente mascarado, irmãos. Deus não fala com crente murmurador. Deus não fala com crente mentiroso. Deus não fala com crente iníquo. Deus não fala com crente ímpio. Deus não fala com crente carnal. Se você for para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar lá o crente verdadeiro, você vai encontrar o ímpio, você vai encontrar 3 tipos de homem lá, e você vai encontrar o crente carnal, irmão. Crente carnal que ele não dá valor para as coisas espirituais. Daniel, ele chegou diante de Deus, se humilhou diante de Deus. Irmãos, nós não chegamos diante de Deus de qualquer maneira. De máscara, não. De máscara você vai perder seu tempo. Você pode entender, você pode virar o seu rosto, você pode jejuar, você pode orar, mas está falando aqui tem que ser com pano de saco. Tem que ser com pano de saco. Vocês acham que quando eu vou chegar diante de Deus, eu chego diante de Deus como pastor? Tem hora que eu tenho que chegar diante dele como pastor. Daniel, ele arrancou a sua máscara. E quem era Daniel diante de Deus, irmãos? Um homem que quase falava face a face com Deus. A Bíblia Sagrada fala que ele jejuou, arrancou as suas vestimentas, colocou sobre o seu pelo, sobre o seu lombo, aquele pano de saco, aquela vestimenta de pele de bode, de pelo de bode. Vocês imaginam, irmãos, se aquilo não fosse uma coisa bem tratada? Imagina Daniel, irmãos, esse homem aqui, chegando diante de Deus dessa maneira. É Deus falando para nós, irmãos, nós não podemos chegar de máscara diante dele. Irmão, não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta. Você pode chegar de máscara diante de mim, até onde Deus quiser. Até onde Deus quiser. Ô, irmãos, quantas vezes, irmãos, ou por algumas vezes, o crente vem falar com a gente, irmãos, a gente já sabe o que quer.
já programou tudo lá na casa dele, já escreveu assim a história na cabeça dele. A gente olha para ele e fala, coitado. A gente não desarma ele, sabe por quê? Porque a gente é orientado pelo Espírito de Deus. Nós somos orientados pelo Espírito de Deus. Deus fala assim, tenha calma. Aguenta só mais um pouco. Mas eu quero te dizer, olha, com máscara diante de Deus, você não vai chegar em lugar nenhum. Você pode, se você quer alguma coisa, você já pode começar a arrancar ela hoje mesmo. Pode começar a tirar ela hoje mesmo. Senão você vai morrer de fome. Você vai calejar os seus joelhos. Você não vai obter resposta da parte de Deus. Deus, ele não fala com crente mascarado. Deus fala com crente de cara limpa. Coração contrito, coração quebrantado. Davi chegava diante de Deus, o maior rei de Israel, uma figura de Cristo. Ele falava assim, olha, eu sou pobre e necessitado. Sou pobre e necessitado. Irmãos, Deus, ele é o criador dos céus e da terra, ele é soberano. Soberano, irmãos. Soberano. 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 Nós não chegamos, irmãos, diante de Deus de qualquer maneira. Uma autoridade da terra, você não chega diante dela de qualquer maneira, irmãos. Muito menos uma autoridade do céu e da terra. Não chega. Então Deus, irmãos, ele está chamando aqui, olha, nos chamando, meus queridos irmãos, para nós tomarmos uma posição. Capítulo 9, irmãos, e versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus. Aí vem, meus irmãos, mais um passo. Confessei. Confessei. Deus já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Deus já conhece. Deus já sabe a sua trajetória. Deus já sabe tudo. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Sua boca. Sem máscara. Você já entendeu, você já dirigiu o seu rosto, você já arrancou a máscara. Agora você vai passar para o próximo passo. Você vai confessar. Segue esses passos para você ver se você não vai se sentir renovado. Aí ele começou a confessar, né, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os com que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele entra, meus queridos irmãos, após confessar, no versículo 5, aí ele começa, meus amados irmãos, a listar os pecados que eles tinham cometido. O que eu acho engraçado, meus amados irmãos, que Daniel mesmo, ele não tinha pecado contra Deus. Ele estava fazendo aquilo em função da sua nação, do seu povo. Do seu povo. Aí ele começa aqui, olha. Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Olha, irmãos, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Dos teus juízos. E o problema, meus irmãos, não foi só isso, não. O problema não foi só isso. Olha aqui, olha. E não demos ouvidos aos teus servos, os que em teu... os nossos reis. Aí ele começa a listar os pecados. Amém? E nós já não temos mais tempo nessa noite, irmãos. Já são 20 para as 10, amém? Coloque sobre os seus pés. Terça-feira que vem, irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós vamos terminar essa palavra, ou vamos dar um ponto final aqui, até onde Deus quiser que nós iremos. Amém? Amém. Quero agradecer a igreja, agradecer os irmãos. Deus abençoe os irmãos por ter vindo aqui. Amém? Amanhã, irmãos, a reunião.